IPB. Queridos, Deus tem nos suprido em todas as áreas das nossas vidas. Deus nos criou para que nos deleitemos nele, para que o nosso prazer esteja nele. Por isso Ele nos criou com necessidades, algumas necessidades que só podem ser satisfeitas no Senhor. É nele que nós devemos buscar. Se precisamos experimentar, e todos nós necessitamos do verdadeiro amor, é no Senhor que nós vamos experimentar. Se precisamos da verdadeira alegria, é no Senhor que nós experimentamos essa verdadeira alegria. É no Senhor que nós somos fortalecidos, pois precisamos de força. E é do Senhor, é dele que vem toda a provisão, de forma direta ou indiretamente. Essa provisão chega a nós. Se precisamos de paz, o Senhor é aquele que nos abençoa com paz. E eu gostaria de, nesta manhã, conversar um pouco com os irmãos e expor a palavra de Deus, trazendo justamente esse tema da paz, que é tão necessária ao ser humano e tão necessária a nós nos dias atuais. Nós precisamos, o ser humano precisa de paz. Nós estamos vivendo tempos turbulentos, tempos difíceis. Nós sabemos muito bem, principalmente o povo de Deus sabe o que é passar por aflições. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo por nós. Nós sabemos que as aflições fazem parte da vida. Os problemas chegam, as dificuldades, as adversidades, elas chegam. E muitas vezes o nosso coração fica turbado, o nosso coração se angustia, o nosso coração teme. E nos dias atuais, eu acredito que alguns dos que estão aqui podem estar como eu, me encontro um pouco inquieto, no sentido da nossa situação atual, a nível de política. Nós precisamos descansar no Senhor. Temos vivido dias difíceis, há uma inquietação, há dúvidas, há um temor, há uma expectativa grande de como será aí o nosso futuro, de como as coisas vão caminhar. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: o nosso Deus, o soberano Deus, o Deus criador de todas as coisas, que governa, que mantém, que rege, que sustém todas as coisas, Ele está conosco. Ele trabalha para o bem daqueles que nele esperam. E nós podemos confiar nesse Senhor. E que bom que nós podemos, mesmo em meio a um tempo tão difícil, em meio a dias de angústias, de aflição, de temor, nós podemos desfrutar da paz do Senhor. E eu gostaria de convidá-los para a gente pensar, refletir um pouco mais sobre a paz de Deus nas nossas vidas. Convidar os irmãos, você possa abrir, irmão, neste momento a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Um texto bem conhecido de todos nós, um texto que Deus tem falado ao meu coração e sempre falou ao coração do seu povo, da sua igreja. Certamente o Senhor o usará nesta manhã para que também nós, todos nós aqui agora, sejamos abençoados. Se porventura alguém também nos acompanha pela internet, que Deus também se digne abençoá-los, porque o nosso Deus é Deus de perto e é Deus também de longe. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é o verdadeiro Deus. Nesse texto, queridos, o Senhor Jesus, ele deixa, com as suas palavras, de algum modo ele deixa os seus discípulos angustiados, aflitos, certo? Com corações turbados, eles ficam temerosos, porque nesse contexto desse texto aqui, o Senhor diz que ele iria ser traído por um dos seus discípulos, o que os deixa perplexos. Ele iria partir
Por um tempo ele não estaria mais com seus discípulos. E aí pensemos nós no coração daqueles homens, como aqueles homens estavam neste momento. Aqueles por quem eles deixaram tudo para segui-lo, é aquele que agora está dizendo que iria ser traído por um deles e que os deixaria. Mas ele diz também nesse contexto que ele enviaria o outro Consolador, outro da mesma essência, do mesmo poder, de glória e majestade, para estar com seus discípulos. O que ele fez? Louvado seja o Senhor, porque o seu Espírito ele está conosco, ele habita em nós. Nós somos templos, somos morada do Espírito de Deus, uma sua igreja valiosa, preciosa aos olhos do Senhor. E aqui ele justamente exorta os seus discípulos a desfrutar daquilo que ele deixou com os discípulos, que ele deixou para os seus discípulos. E aí, meu querido, pense bem nisso. Ele vai falar que deixa a sua paz, e essa paz, como Deus a tem para nos dar, só nós mesmos, só os servos de Deus podem desfrutar dessa paz, como ele fala aqui. Essa paz não é a paz que todos podem desfrutar sem conhecer a Deus, sem experimentar o Senhor, sem provar e ver que o Senhor é bom de fato. É dessa paz que ele vai falar. Eu gostaria de, antes de nós lermos o texto, convidar você para que nós oremos ao Senhor. Você possa aí fechar os seus olhos. Vamos buscar a face do Senhor mais uma vez em oração, pedindo a Ele que se digne a nos abençoar, pois nós precisamos dEle. Reconhecemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Deus, poderoso Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, por estarmos na tua presença e poder adorar-te na beleza da santidade, da tua santidade, Deus. Por isso rogamos que mais uma vez o Senhor nos abençoe, que a tua palavra seja aplicada aos nossos corações, Deus, pelo teu Espírito. Ele que é aquele que convence da justiça, do pecado e do juízo, que aplica as bênçãos conquistadas por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário ao coração de todo aquele que crê, que aplica a tua igreja, Deus, as tuas sagradas letras. Seja aquele que nesse momento nos ajude, nos auxilie, e faça isto, Deus, em nome de Jesus. Abençoa cada um de nós aqui. Prepara, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações para receberem a tua palavra. Que o Senhor continue a falar conosco, pois importa que tão somente o teu nome cresça e que nós diminuamos na tua presença. Que o Senhor seja exaltado e que nós, em humildade, possamos receber de corações abertos, gratos, receber a tua palavra, Senhor Deus, a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra que é luz para os nossos caminhos. Assim nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, Deus, reunidos em torno da tua palavra para sermos abençoados por ela, sob a mediação e a aplicação do teu Espírito, do teu poder, Deus, da tua graça sobre as nossas vidas. Assim nós te oramos, Senhor, muito agradecidos, certos de que o Senhor trabalha para o nosso bem, pois confiamos no Senhor por tua graça e misericórdia. Assim nós oramos ao Senhor totalmente agradecidos. Fazemos isto no nome que está acima de todos os nomes, no nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ao texto. O texto de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, diz o seguinte. Vou usar a versão ARA, Almeida, revista e atualizada. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Diz o Senhor da paz para mim e para você nesta manhã: não se turbem, não se angustiem, nem temam. Nesse texto nós vemos mais uma vez o Senhor nos ensinando, como em todos os outros lugares da Escritura, o que Deus faz e o que nós precisamos fazer. Como coexistem essas duas coisas, soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós precisamos estar atentos sempre a isso. Não podemos simplesmente cruzar os braços e fazer aquilo e não fazer nada e esperar tão somente no Senhor. Nós precisamos esperar no Senhor, mas precisamos cumprir a nossa parte, que pela graça de Deus também podemos cumpri-la.
O Senhor realizando em nós e através de nós o seu querer e a sua vontade, pois é Ele quem opera em nós o seu querer e o realizar. Queridos, o Senhor Jesus, Ele está falando para os seus discípulos, nós já falamos um pouco do contexto. Ele diz: eu deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. Ele estava deixando a sua paz para os seus discípulos naquele momento de angústia, naquele momento de turbulência, naquele momento de medo, naquele momento de inquietação e de dúvidas. Ele disse: eu deixo-vos a paz. Queridos, o Senhor Jesus, Ele deixou a paz para os seus discípulos e deixou a paz para todos nós, para todos os seus no decorrer da história. A verdadeira paz, que é dessa paz que está se falando aqui, ela não pode ser encontrada nos lugares onde a gente pode aí ser tentado a imaginar que podemos encontrá-la. Muitas vezes, por vezes, pensamos, quando estamos angustiados, quando estamos inquietos, pensamos em dar uma viajada, desaparecer um pouco. Isso é bom, mas pensando muitas vezes em ter paz, em achar paz. E eu gostaria de trazer à memória aquilo que os irmãos já sabem. Nós não podemos encontrar paz, a paz verdadeira, a paz que excede todo entendimento, como o apóstolo Paulo nos diz aqui nas Escrituras, em Filipenses. Nós não podemos encontrá-la em outro canto senão no Senhor. Ele já deixou essa paz. Essa paz é algo que está em nós. Nós não devemos buscá-la em outro lugar, em nenhuma outra circunstância, em nenhum outro nome. Essa paz Ele já deixou conosco. Ela vem do alto, ela vem de cima e ela está em nós. Ela não emana de nós, do nosso interior, como se nós fôssemos o autor dessa paz, mas ela está em nós porque em nós habita o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. E a Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 5, que o fruto do Espírito é o que? Quem lembra? Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é paz. Esse Espírito habita em nós, então a paz está em nós. Ela veio de cima, repousa sobre nós, ela está em nós, no nosso interior, pelo seu Espírito. E o que nós precisamos fazer para desfrutar dessa paz é simplesmente nos voltarmos para Deus. Aonde quer que estejamos, onde você estiver, em meio à luta que você estiver enfrentando, não importa o problema, não importa a dimensão dele, não importa a luta, não importa o que inquieta o seu coração, se volte para o Senhor. Ele é aquele que nós o buscaremos e o acharemos quando o buscamos de todo o nosso coração. Então, onde a gente estiver, onde o povo de Deus estiver, no local onde você se encontra, eu não sei quantos aqui enfrentam problemas grandiosos essa manhã, alguém pode estar enfrentando um grande problema, se volte para o Senhor e desfrute dessa paz que Ele já deixou para você, para mim, para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque, queridos, ninguém pode nos impedir de desfrutar dessa paz. O único empecilho que pode acontecer somos eu e você, se nós descrermos do Senhor. Isso por vezes acontece na prática, em meio às lutas, em meio aos problemas, a gente se perde olhando para as circunstâncias, nos guiando por vista e nos esquecendo de que os nossos olhos devem estar fitos no autor e consumador da fé, Jesus. Sempre que nós tiramos os olhos das circunstâncias e nos voltamos para o Senhor, Ele confortará os nossos corações. Ele é aquele que é o Deus da paz, da verdadeira paz. E essa paz Ele já deixou comigo e com você. Nada pode nos impedir, somente a nossa incredulidade pode ser um empecilho. Mas que bom que a graça de Deus nos assiste de maneira tal que mesmo nas vezes que duvidamos, Ele é gracioso. Ele vem ao meu e ao seu encontro e nos supre com essa paz. Que Deus fantástico, que Deus maravilhoso. Então, queridos, Ele disse: eu deixo-vos a paz. Os discípulos precisavam entender isso, nós precisamos entender isso. Ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Preste atenção no texto.
a minha paz vos dou. Quem está falando é Jesus, é o nosso Deus Filho, é o Criador, é aquele em quem todas as coisas se fez, é aquele que governa, que rege, que sustém todas as coisas. Ele disse: a minha paz eu dou a vocês. É essa paz, queridos, que está no Senhor, que é o Senhor. Se você abrir aí, abra comigo, por favor, Efésios 2. Efésios 2. Vai mais à frente aí um pouquinho. Abre a tua Bíblia em Efésios 2. E veja o que Efésios 2, 14, a parte A desse versículo diz, somente a parte A. Falando do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus. O que é que a palavra diz? Porque Ele é a nossa paz. Ele é aquele de quem Isaías falou, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O Senhor Jesus é a nossa paz. A minha paz vos dou, é a paz dele que ele está deixando para os seus discípulos, é a paz dele que ele deixou para nós, é o próprio Jesus, o qual disse: eis que estarei convosco todos os dias à consumação dos séculos, até a consumação dos séculos. É esse Senhor Jesus, é esse que é o príncipe da paz, é esse que é a própria paz, a nossa paz que está conosco todos os dias, que habita em nós pelo seu Espírito. E a gente precisa se deleitar nisso. Os discípulos aqui precisavam se voltar para o Senhor, entender que em meio àquelas afirmações que trouxeram turbulência aos seus corações, inquietações, eles precisavam entender que Ele continuaria com eles e que a paz dele estaria no meio deles. A minha paz vos dou, a paz de Jesus. Queridos, o nosso Senhor Jesus, Ele é o Deus sempre eterno, Ele sempre existiu e sempre existirá. Por isso que tudo que o Senhor nos dá não é momentâneo, é sempre eterno, é sempre duradouro, é sempre algo que a gente pode desfrutar em todos os momentos. Então a paz do Senhor é algo perene, é algo que nós devemos e podemos desfrutar a qualquer hora. É a minha paz, ele diz, é a paz que eu dou a vocês, é a paz que só Ele pode dar, é aquela paz interior, espiritual, que independe de circunstâncias. Essa é a paz da qual o apóstolo Paulo fala, quando ele orienta aquelas pessoas que estão ansiosas, que estavam na sua época, que estão em todas as épocas, que ele orienta a buscar ao Senhor. Filipenses 4, de 6 a 7, se eu não estou enganado, vai dizer: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o que é que diz? E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Justamente onde somos atribulados, no coração, as nossas emoções, na mente, a razão que se perde e que olha para as circunstâncias muitas vezes, em vez de olhar para a palavra, em vez de se deleitar nas promessas do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo também disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu, é um aprendizado, e é olhando para a palavra, é refletindo na palavra, é lendo a palavra, é se alimentando da palavra que a gente descansa dessa paz do Senhor. É no exercício da fé que mais e mais nós experimentamos ao Senhor e a sua provisão graciosa em tudo aquilo que nós necessitamos, porque não há uma necessidade sequer que nós não tenhamos a sua provisão e o seu suprimento em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse, agradecido aos filipenses, ele disse: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir a cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Você está precisando de paz, querido, querida? Se volte para o Senhor, busque o Senhor, se firme nas promessas do Senhor. A vida desses discípulos, aquela circunstância não estava na mão deles. O nosso país não está na mão de nenhum outro, senão do Senhor Jesus. Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus da glória, Ele sabe como agir, e o seu povo sempre poderá desfrutar disso. Não pense você que aqueles que estão em dificuldades, nos países onde os cristãos são perseguidos e são mortos, não pense que eles não desfrutam de paz. Eles desfrutam, porque essa paz tem nome.
Essa paz é Jesus. E se eu não estou enganado, é em tempo de lutas e de perseguições que a igreja se firma mais e mais. A igreja cresce, a igreja desfruta. À medida em que se amedronta, se volta para o Senhor, e é isso que deve acontecer, ela desfruta de Deus, ela desfruta da paz do Senhor, ela desfruta do fortalecimento do Senhor, ela desfruta de tudo aquilo que pode desfrutar em Deus e que precisa e que tem necessidade. É o Senhor quem disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos nos voltar para o Senhor, queridos, e pedir a Deus que em meio a um momento turbulento como estamos vivendo, possamos descansar e ter paz. A minha paz vos dou. Queridos, essa é a paz de Deus. Essa é aquela paz que só os justificados em Cristo podem experimentar. Você lembra do que diz Romanos 5:1? Alguém lembra? Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz, temos paz com Deus. É dessa paz que o Senhor está falando. É essa paz que vem de Deus para nós, que resolve o problema da consciência do pecador, que antes de conhecer a Cristo, assim como foi com Lutero, bem conhecido da gente, sofria demais por causa dos seus pecados, mas ao conhecer ao Senhor e saber que o justo viverá por fé, entende que é justificado em Cristo Jesus, recebe da justiça de Cristo que nos é imputada em nossa conta, e nós podemos ter paz com Deus. É a paz de Deus, e é a paz que deve nos levar a ter essa paz interior, a saber que em Cristo nós iremos encontrá-la e iremos desfrutar dela em todos os momentos. E é a paz que deve nos levar a ter paz com os outros, porque, queridos, em tempos de inquietação, em tempo de dúvidas, em tempo de muitas ideias, de muitas fake news, as pessoas dispersam demais e pessoas se ferem umas às outras. Eu acho que todos nós temos exemplos aqui de pessoas que andam se ferindo esses dias. Irmãos que ferem irmãos por causa de bandeiras partidárias. Eu tenho isso na minha família. E essa paz, quando a gente desfruta dessa paz, quando a gente é orientada por essa palavra dessa paz, a palavra do príncipe da paz, do Deus da paz, do rei da paz, nós podemos ter paz com Deus, paz interior e paz com os outros, seguindo aquilo que Paulo diz: no que depender de vós, se possível, tende paz com todos os homens. Tem hora que não depende da gente, depende dos outros, mas no que depender de mim, de você. Então, queridos, muitas vezes tem irmãos, tem cristãos que estão ferindo uns aos outros, em vez de serem promotores dessa paz, estão interrompendo essa paz, estão impedindo que outros desfrutem dessa paz a partir de você, do seu exemplo, do seu testemunho vivo de que o Deus da paz é com você. E por isso você pode ter a consciência em paz, você pode ter paz com os outros e pode ter paz em meio a qualquer circunstância. É dessa paz que a gente está ouvindo falar. Paz do Senhor, fruto do Espírito de Deus, é algo gracioso. Eu me emociono porque eu estou lembrando do saudoso reverendo Eudes. Quando eu o visitei em seu leito de hospital, em seu leito de dor, eu disse: pastor, eu quero orar pelo Senhor. A gente sabe que Deus pode fazer aí um milagre. Deus podia mesmo, bastava Ele querer, mas Ele não quis e o promoveu para a glória, o que é incomparavelmente melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu disse: pastor, vamos orar. E eu lembro que ele disse assim: vamos orar, João, mas eu sei que a minha partida está próxima.
eu estou em paz. Tanto sofrimento, tanta dor. Eu imagino as inquietações, cada um da gente pode imaginar na mente, quanto à família que fica, quanto às coisas que ficam, porque infelizmente nós somos muito apegados ainda a esse plano terrestre aqui, mesmo sabendo que a nossa pátria é celestial, mesmo sabendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para o céu, mas nós somos apegados a isso aqui. Mas ele disse: eu estou em paz. É dessa paz que eu estou falando. É a paz que independe de circunstâncias, é a paz que é ultra circunstancial. É a paz que só Jesus pode te dar, meu querido e minha querida, irmã, irmão. E Ele dá. E Ele dá de maneira graciosa. Basta nós irmos à fonte, que é o Senhor Jesus, e desfrutarmos disso. Acredito que você tenha experiências como essa que eu contei agora, com outras pessoas. Eu já vi isso em outras histórias. Pessoas no olho do furacão, como diz a história, mas dizendo assim: pastor ou irmão, eu estou em paz. Simplesmente porque estão sendo assistidas pelo príncipe da paz, pelo Deus da paz. Ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Nada do que Cristo nos oferece pode ser comparado às coisas do mundo, porque elas são passageiras. Elas são hoje, não são amanhã. Elas são falsas. Tudo que Deus nos oferece em Cristo Jesus é verdadeiro e é permanente, e vai sustentar-nos, vai suprir-nos, vai nos conduzir em triunfo, mesmo em meio às lutas, não importando o tamanho delas, porque o nosso Deus é incomparavelmente maior a tudo aquilo que a gente possa enfrentar nesta vida. Então, meu querido e minha querida, o mundo dá paz, ausência de conflitos, ausência de guerras, o mundo dá essas tréguas, mas não é a paz verdadeira, não é a paz que o mundo pode experimentar, não é a paz que só eu e você, cristãos, lavados e remidos no sangue de Cristo, justificados por Cristo, podemos experimentar. Ele não dá a paz como o mundo dá. Ele não dá a sua alegria como o mundo dá. Ou seja, nada que o mundo dá, que é uma cópia fajuta do que Deus nos dá, pode ser comparado àquilo que vem do Senhor. O mundo proporciona alguns momentos de alegria, mas a verdadeira alegria a gente sabe onde está. Onde está a verdadeira alegria? A Bíblia diz: na presença do Senhor, a plenitude de alegria. É lá, é na presença do Senhor, é voltados para o Senhor, é caminhando por fé e não por vista que nós desfrutamos dessa alegria, dessa paz, desse fortalecimento, dessa orientação, de tudo que precisamos. Queridos, nos voltemos para o Senhor, que possamos anunciar essa paz àqueles que estão angustiados, àqueles que estão tristes, àqueles que estão desesperançados. Eu não sei como você está, pode ser que você diga: no momento eu estou muito em paz, pastor. Espero que seja essa paz advinda do Espírito de Deus, e não a paz baseada em segurança passageira. Que não seja a paz que repousa no saber que você tem bens, posses ou conhecimento. Que seja a paz do Senhor. Então, se você está em paz, querido, louvado seja o nome do Senhor, e seja essa paz do Senhor. Mas se prepare, porque momentos virão em que você vai se distanciar do Senhor. Vamos nos perder, nos guiando por vista, mas que bom que Deus é misericordioso. Ele vai lá e nos traz, mesmo sem merecermos, com a sua graça Ele nos faz voltarmos para Ele, e Ele sempre nos abençoa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. E aí o Senhor falou daquilo que Ele faz, daquilo que Ele já fez. Ele não vai deixar a paz para a gente, Ele já deixou. Ela está conosco, e agora Ele fala na parte B desse versículo, na parte final desse versículo,
do que eu e você precisamos fazer. Ele diz o quê? Vocês podem acompanhar comigo? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbar e não se angustiar de maneira interna, de maneira espiritual. São as emoções profundamente agitadas. Essa é a ideia dessa palavra. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É isso que nós precisamos fazer. Por que o Senhor Jesus diz isso para a gente? Porque isso é algo próprio de nós, seres humanos. Tudo aquilo que Ele nos diz, não faça isso, é porque isso é algo próprio da gente. Tudo que é bom vem do alto, desce lá dos céus, do Pai das nuvens. Tudo que é ruim procede do nosso pecado, da nossa natureza. Então, se turbar em seu coração, se angustiar, ter medo é algo próprio, é algo peculiar a mim e a você. Não tem para onde correr. Então cabe a nós enfrentar o turbar de coração quando ele chega a nós. Compete a nós não cruzar os braços. Nós não podemos ser passivos. Em muitas coisas nós precisamos e devemos agir. Nós só devemos ser passivos naquilo em que nós entendemos e que a palavra nos mostra bem que chegou o nosso limite de atuação, e aí entra a esfera em que só Deus pode agir, que é naquilo que compete aos outros ou às demais áreas. Então ele diz: não se turbe o vosso coração, não se angustie. A angústia vai chegar, é isso que ele está dizendo, mas enfrente com coragem os medos da vida. Não é à toa, meus queridos, que existe tantas vezes a seguinte frase tão pequena nas Escrituras: não temas. Não temas. Cabe a nós, quando o medo chegar, e vai chegar, e o medo chega, enfrentarmos o medo, enfrentarmos as angústias da vida, indo para os pés do nosso Salvador, confiando a Ele, como disse o apóstolo Paulo. Em tudo sejam conhecidas diante do Senhor as vossas petições. Está enfrentando luta? Levemos para os pés do Senhor, porque perto está o Senhor. É isso que a palavra diz. Vai em oração ao Senhor. Que bênção esse meio de graça que Deus nos disponibilizou. Podemos orar ao Senhor aonde estivermos, como estivermos, em pensamento, e Ele ouve a minha e a sua oração. E nós podemos nos voltar para o Senhor e orar ao Senhor e dizer: Deus, está aqui, estão aqui os meus problemas, se forem muitos. E a Bíblia nos ensina a fazer isso já com ações de graças, através da oração e da súplica, com ações de graças, com gratidão, queridos. Isso parece coisa de louco, mas é loucura a pregação do Evangelho. Aprova ao Senhor salvar os que creem pela loucura do Evangelho. E nós cremos naquilo que parece loucura às pessoas. Nós oramos ao Deus da paz, nós desfrutamos desse Deus da paz, nós podemos falar com Ele, temos intimidade com Ele. E mesmo nos momentos difíceis nós podemos dizer: Deus, estão aqui, mas eu já te agradeço. Mesmo em meio ao sofrimento, firmado, baseado nas promessas do Senhor, que nos diz coisa do tipo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso nós podemos agradecer. Está difícil, é luta. São as questões do nosso país atuais. Deus, eu te agradeço pelo que o Senhor há de fazer, porque somente a tua vontade, Deus, é boa, agradável e perfeita. Então que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E me faz descansar nisso, e eu te agradeço por isso, porque essa vontade que me molda, que trabalha, que foge ao meu caráter, a semelhança do caráter do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu posso agradecer ao Senhor, e a paz do Senhor reine em nossos corações. O texto lá de Filipenses diz que ela vem como um guarda. A linguagem militar, ela vem como um guarda, guardar o nosso coração e a nossa mente, filtrando,
nos fazendo voltados para as promessas do Senhor, que são lindas e maravilhosas para toda e qualquer circunstância que a gente venha enfrentar. E aí nós podemos desfrutar dessa paz que o Senhor já deixou conosco. Ele diz para mim e para você: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós venhamos temer mais e mais ao nosso Senhor. Porque esse temor, ele vai dispersar todos os nossos outros temores. Esse temor, que é o princípio da sabedoria, vai nos levar a essa fonte de toda sabedoria, que é o Senhor e a sua palavra, e vai nos fazer desfrutar dele, de tudo aquilo que eu e você precisa. Porque nem nós sabemos o que precisamos, de fato, em meio às situações. Nós não sabemos nem orar como convém. Veja a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa fragilidade. Mas o Senhor da glória sabe o que nós precisamos. Ele sabe quando você precisa de paz, de alegria, de conforto, de consolo, de direção. E o Espírito de Deus intercede por nós, justamente porque não sabemos orar como convém, para que possamos, ao nos voltarmos para o Senhor, desfrutar de tudo que Ele tem para nós, inclusive da sua paz. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, que o Senhor nos ajude, que a gente possa estar usufruindo dessa paz que está em mim, está em você. Não está em outro lugar. Está em nós, não emanando do nosso coração, que é enganoso e corrupto, desesperadamente corrupto, mas está em nós pelo seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus. Que Ele nos console, que Ele nos conforte, que Ele nos ajude, e que nós possamos desfrutar diariamente, em todos os momentos, desta paz do Senhor, que excede todo entendimento. Grandes têm sido as lutas ali no Colégio 15. E os colégios confessionais que o digam, o quanto nós temos sido afrontados pelas leis e pelos comportamentos, mas Deus tem nos dado paz. Deus tem nos dado paz, a paz de Deus tem estado em nossos corações. Vez por outra, aqui ou ali, nós nos angustiamos, nos turbamos, mas o Senhor sempre nos traz de volta o olhar para fitarmos Jesus, o príncipe da paz. E nós temos ali, nessa caminhada, que tantos outros também percorreram antes de nós e foram abençoados pelo Senhor. Nós continuamos ali, fazendo a história de hoje, recebendo dessa paz do Senhor. Essa paz tem estado em nossos corações. Nós descansamos no Senhor que é soberano, no Senhor que é o Rei da glória. Que possamos descansar nele, possamos desfrutar dessa paz dele, e que ele assim nos abençoe no âmbito pessoal, no âmbito familiar, nos nossos trabalhos, na nossa nação, no mundo. A igreja é o povo de Deus que pode desfrutar dessa verdadeira paz. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, pedir ao Senhor que continue nos abençoando. Bondoso Deus, Deus da paz, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. E nós podemos clamar, Abba Pai, podemos ter essa intimidade com o Senhor. Podemos, Deus, desfrutar dessa paz. E nós queremos agradecer ao Senhor, nesta manhã, por este grande privilégio de ter o Senhor habitando em nós, habitando a Tua igreja. Nós queremos, Deus, Te agradecer pela certeza que temos de que nada pode nos separar do Teu amor. O amor que nos foi revelado em Cristo Jesus. Nada, nem poderes, nem altura, nem profundidade, qualquer outra criatura, qualquer problema, Deus, nada pode nos afastar. Nada pode, Senhor Deus, nos impedir de desfrutar do Teu amor. Oh Deus, muito obrigado por essa certeza de que o Senhor, que é aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Confiamos de que o Senhor há de nos sustentar. Confiamos de que o Senhor há de nos prover com esta paz.
Confiamos de que o Senhor há de nos ajudar. Venha ao encontro de cada coração aqui nesta manhã, Deus, com teu poder e graça, suprindo as necessidades, trazendo direção, trazendo clareza, trazendo, Senhor, atuação de forma sobrenatural, como aprovera ao Senhor. Vem ajudando o teu povo. Nós nos humilhamos diante da tua presença santa, real, verdadeira em nosso meio neste momento, e dizemos: Deus, cumpre a tua vontade em nós, cumpre a tua vontade em nossa nação. Clamamos a tua misericórdia sobre nós, sobre a nossa nação. Pedimos que o Senhor sare a nossa terra, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça refletir a glória do Senhor, aonde o Senhor nos tem plantado, aonde o Senhor nos tem colocado. Obrigado, Senhor. Assim diz o Senhor, que nós não devemos temer nem nos turbarmos, Deus, diante das lutas. Nós queremos obedecer ao Senhor, porque a nós compete obedecer ao Senhor, a nós compete confiar no Senhor, a nós compete desfrutar das bênçãos do Senhor, pela tua graça, bondade e misericórdia. Assiste-nos, Senhor. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Continua abençoando o Colégio 15 na sua caminhada. Abençoa, Deus, todo o trabalho que se faz naquele lugar. Cada um de nós, o conselho, Deus, do 15, o diretor, Senhor Deus, cada funcionário, cada um de nós ali. Abençoa o Colégio Agnes, todos os colégios confessionais. Abençoa a nossa nação, Deus. Abençoa essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu servo, o pastor Lúcio, à frente desse rebanho que o Senhor tem confiado a ele. Dá a sabedoria, da graça, da paz ao teu servo, Deus. E aqueles que o ajudam, que ministram com ele esta congregação, Deus, seja com o teu povo. Honra e glorifica o teu nome através dessas vidas, das vidas de todos nós, da vida da tua igreja, Deus. E perdoa-nos, Pai, pelas vezes que falhamos em confiar no Senhor, pelas vezes que trocamos as bênçãos eternas do Senhor pelas bênçãos passageiras deste mundo. Perdoa-nos porque somos fracos, somos falhos e muitas vezes erramos o alvo, Senhor. Mas nos conduz pela tua graça e misericórdia. Nós te agradecemos pelo perdão que recebemos em Cristo Jesus. Que o Senhor continue a nos conduzir. Entregamos o restante do nosso dia em tuas mãos. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija em todo este dia. Abençoa as nossas famílias, aqueles que gostariam de estar conosco e não estão presentes. Vá ao encontro, Senhor, da esposa do teu servo, Genaro Braga. Restaura a sua saúde, Deus. Abençoa a vida dela. Abençoa a vida deste teu servo. Tantos outros irmãos nossos, talvez nessa igreja, lá na igreja onde eu ministro, Deus, enfermos, precisando do Senhor, talvez precisando dessa paz do Senhor, por estarem prendendo os olhos, a vista, Senhor, nas circunstâncias. Visita esses nossos irmãos, consola-os, conforta-os, traz do teu bálsamo curador, saurador sobre a vida deles, e que a paz do Senhor os visite, assim como a todos nós. Dá-nos da tua paz. Assim nós te oramos, assim nós te agradecemos, e tudo isso nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos nós.